Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Vamos tentar entender um pouco esse último texto que a gente recebeu, que eu separei aqui para a gente. Você vai ver aqui. Eu estou voltando ele para trás, estou começando. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer nos exercícios, na verdade, é conhecer a vida de Santo Inácio, né? E a partir dessa vida conhecer a sua. Então você vai ver que aqui, né, você tem Inácio e seus exercícios, e depois ele vai apresentar um pouco a história de Santo Inácio, né? Vale a pena ler, porque Santo Inácio realmente foi uma pessoa espanhola, muito teimosa, né? Então, vale a pena ler antes esse último texto que vocês receberam sobre a autobiografia, né? E aí a gente falar pela última vez nessa questão da entrada dos exercícios, que até sugeri para vocês que vissem no livrinho dos exercícios, que eu já mandei, os exercícios de 1 a 20. E ele comenta aqui, né, para começar esse longo processo dos exercícios espirituais na vida corrente, é necessário que tenha uma suficiente preparação. Então, não é que você precisa ter uma preparação especial, mas você precisa se preparar. Não é que você precisa ter teologia e não. É você começar a preparar o seu interior, né, para conseguir fazer parte, né, participar, né? A ideia não é ter grandes gênios da teologia, mas, de verdade, ter um pouco pessoas que estão a fim de buscar algo novo. Eu tenho visto, nas minhas conversas com vocês, tenho visto que a gente tem um grupo bastante robusto, né, de pessoas que, apesar de não terem uma super formação teológica, porém tem muito desejo, muita vontade, né? E aí é isso que ele fala nesse exercício, né, que é o exercício número 5. Ao que recebe os exercícios. E ele vai sempre falar nessa linguagem, do que recebe e do que dá os exercícios. Então, ao que recebe os exercícios, muito aproveita entrar neles com grande ânimo e liberalidade com seu Criador e Senhor. Né? Sempre essa coisa de a gente tem que começar a desfazer aquela imagem do Deus muito todo-poderoso que estabelece poder sobre você, para um Deus todo misericordioso que deixa você muito à vontade, com muito ânimo e muita liberalidade, né? Não é à toa que Santo Inácio usa essa palavra. E aí ter essa relação, né? Que Santo Inácio era um homem do tempo dele, dos anos 1500, era um homem do tempo dos reis e das rainhas, né? E ele trata Jesus como o grande rei dele, né? Para que sua divina majestade, assim de sua pessoa como de tudo que tem, sirva-se conforme a sua muita santa vontade. Né? Então, nós não temos muito isso. Nós não temos compromisso hoje em dia com a coisa que a gente trabalha. Né? Na época de Santo Inácio era muito comum isso, né? Você realmente vestia a camisa da pessoa que você servia. E dispor a alma para tirar de si as afeições desordenadas e, depois de tiradas, procurar encontrar a vontade de Deus. É disso que se trata os exercícios, da gente conseguir realmente tirar as afeições desordenadas. Né? E o que são as afeições desordenadas? São essas afeições que a gente tem. Não é gostar de chocolate, entendeu? Ou não gostar de chocolate, porque isso não faz muita diferença. Mas é realmente a gente
para onde vão os nossos afetos? A oração inaciana é primeiramente uma questão de ordenação de afetos. E os afetos são aquelas coisas que provocam movimentações interiores em nós, mas que vão gerar também movimentações exteriores que vão ser os nossos atos, né? Então é por isso que Santo Inácio sempre pede isso, né? Que a gente tenha vontade de procurar e achar a vontade divina na disposição de vida para a saúde da alma, né? Na disposição de vida que é a sua, dentro do contexto que é o seu, ou sua, será coisa de feminino e masculino, eu estou me acostumando, né? Mas não é algo como um curso de correspondência, fala aqui no texto. Nós não temos um objetivo, uma técnica, uma apostila para dar conta, né? Na verdade, cada um caminha num ritmo diferente do outro, e isso é natural que aconteça, e por isso existem os acompanhantes, né? Para entender. Até ele fala depois, mais para frente, que tem certo tipo de gente que vai ficar feliz com uma boa confissão, com uma boa descoberta entre o certo e o errado, e vai parar no meio. E tem outras pessoas que vão até o final porque querem atingir o magis, né? O Santo Inácio chama de magis, que é o mais inaciano, né? A gente vai falar muito sobre esse magis na próxima etapa, que é sobre o princípio e fundamento. Né? Então ele vai repetir essa questão, não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas sentir e saborear as coisas internamente. Né? Eu venho repetindo isso, acho que com todos vocês, porque isso é uma questão central dentro dos exercícios espirituais, sobretudo na metodologia inaciana. Né? Então a gente está fazendo uma retomada, né? E isso é uma coisa que eu vou pedir para vocês, é o que eu vou falar agora, que vocês me policiem, né? Porque isso pode acontecer. Ele fala aqui: procurar a divina vontade que o mesmo Criador e Senhor se comunique à alma devota, abraçando-a em seu amor e louvor, e dispondo-a para o modo de viver que melhor poderá lhe servir naquilo que vem à frente, né, no seu devir. De maneira que os que dá, aquele que dá, não pondere e nem se incline para uma parte nem a outra, mas estando no meio como fiel da balança, deixe o Criador obrar, sem intermediário, o Criador e a criatura, quer dizer, Deus e vocês. Então, o meu papel é, na verdade, tentar administrar, mas deixar que vocês tenham a experiência de vocês. E se por acaso eu começar a pontuar muito a experiência de vocês, eu estou fazendo errado. E vocês têm o direito e o dever de me avisar, porque eu posso prejudicar a ação de Deus e vocês. Né? Ele vai falar uma coisa, depois ele vai falar sobre a oração inaciana, né? E depois, vocês vão acompanhar aqui, né? Ele vai falar sobre a oração inaciana, eu vou passar um pouquinho para baixo, né? E depois ele vai falar sobre o exame de oração. É importante que desde o começo a pessoa se acostume a dedicar cada dia um momento. Opa, meu cachorro quer participar também. De repente tem um outro cachorro por aí. É importante que desde o começo se acostume a dedicar cada dia um momento no final da sua oração para examinar como foi nela. Né? Então, sempre ter esse espaço de tempo no final, isso é muito, muito importante. Porque uma pessoa que não faz o exame da oração, ela é como uma pessoa que planta e não colhe, ou como uma pessoa que escreve poemas e joga na rua. Né?
aquilo vai ficar perdido. Quer dizer, você... Porque tudo bem, você pode achar que hoje, amanhã, você não vai esquecer, mas às vezes Deus nos fala através do exame, através da revisão da oração. Então você vai ver que, por exemplo, em 15 dias, você esteve todos os dias consolados por tal, ou todos os dias, ou sei lá, 5 dias foi muito forte o Deus pedindo para você ser mais generoso. Então é sinal que Deus te pede algo aí. E aí você tem que avaliar se essa generosidade ela tem a ver com algo que você precisa fazer ou algo que, por exemplo, que muitas vezes eu posso estar pedindo para vocês. Entendeu? Então, é importante que você comece a ter mais atenção naquelas coisas que são constantes na sua oração. Porque muitas vezes é por aí que Deus fala. Ele fala aqui, ó, deve emprestar especial atenção às constantes ideias e sentimentos que se vão repetindo uma e outra vez, pois possivelmente Deus queira dar-lhe ou pedir-lhe algo especial. Né? Vamos dizer que se você, sei lá, você é uma... Não tem ninguém no meu grupo que seja isso, então eu posso dar esse exemplo. Você é uma professora. E aí na tua oração vem a questão de você sentir que você deve trabalhar numa realidade, sei lá, carente como professora, porque você percebe que, por exemplo, na pandemia, muitas crianças estão sendo mal atendidas pelas escolas públicas. Então, você pode se oferecer para ser professora ou professor dentro de um ambiente, por exemplo, de uma favela ou de um lugar, ou até de uma escola, você se oferece. Eu posso ser professora particular e eu aceito fazer isso gratuitamente, né? E o seu nome vai ser passado para as pessoas, e aí você monta grupos de, sei lá, entendeu? Então podem surgir sentimentos de você fazer certas coisas. Então, e esses sentimentos Deus vai colocando, colocando e colocando uma e outra vez, né? Até que você chegue lá no fim da segunda semana, e possa ter algo para discernir. Então é muito importante o exame da oração, é muito importante a revisão da oração, né? E também ele fala sobre as repetições. Ele diz aqui, cada semana normalmente se oferecem 5 textos bíblicos, e além do texto do domingo, né? Sugere-se que no sábado torne a meditar os temas que mais lhe impactaram ou que não lhe saíram bem, né? Ou, às vezes um texto não conseguiu a profundidade que queria, ou teve um dia atrapalhado, só conseguiu ler no final da noite, e aí já estava cansado, acabou dormindo, né? Nós vamos, então, trabalhar essa questão da repetição. Por enquanto, vocês têm textos todos os dias, porque isso é uma prática, isso não é uma coisa que a gente faz normalmente. Porque repetir não é começar novamente. Repetir, vamos dizer, você está mais próximo daquela corrida, sabe, de bastão, né? Está mais próximo disso. Então você pega o bastão. Então você foi até um ponto com o bastão, e aí você mesmo passa o bastão para você mesmo, entendeu? Então você, com um novo ânimo, nova generosidade, você parte da onde você conseguiu parar na última oração, né? E começa novamente, e começa a sua parte da corrida, porque a sua primeira parte da corrida já foi cumprida, né? Então, isso é uma prática, vocês vão aprender, porque isso é muito, muito legal, né? Depois ele propõe uma coisa aqui no final que chama autobiografia. E essa é a maior razão que eu resolvi gravar esse vídeo para gente, né? A autobiografia é uma espécie de marco histórico. Não sei se você já... Isso é muito comum dentro da igreja, por exemplo. A gente vai fazer um trabalho pastoral numa uma região violenta. Então eu faço um marco histórico de tudo que acontece,
de quem é o padre, quais são as ações que já foram tomadas, quais são os pastores que atuam por lá. Então você vai conhecer a região e saber quais são as pessoas que você pode contar. E então você faz esse marco histórico para saber, ó, podemos contar com isso, isso e aquilo. Ó, a característica desse grupo é assim, 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 assado. Né? E então você faz essa autobiografia para conhecer-se a si mesmo, né? Para você tomar posse da sua própria história, né? Para tomar posse do seu eu mais profundo. E aí é muito interessante porque, em geral, nessa hora da autobiografia, você descobre muitas vezes aspectos que são seus, mas que muitas vezes você não vê que faz ou tem. Então ele vai começar falando sobre a vida passada. Né? Deixa eu ver se dá para botar um pouquinho maior aqui. Ó, tem um mais, acho que aumenta. Né? Minha vida passada. Então aí você vai gastar esse tempo. Você pode até fazer uma lista dos seus de pais, tios. Às vezes você tem mais que um pai, porque os pais são separados. Às vezes tem todas as pessoas que estão ligadas à tua existência. Né? E ver um pouco quais são os pontos que você tem para agradecer sobre a sua vida pregressa, né? Quais são as coisas legais, a forma como você foi formado. Você, por exemplo, vê que você teve uma educação privilegiada, né? Você, então, vai tomar contato com esses aspectos e agradecer por eles, né? Quais os aspectos positivos, êxitos, dons e as graças que eu desfrutei. No B, você vai falar quais são as pessoas que influíram favoravelmente para que eu estivesse onde eu estou. Quais são? Né? E quais também as que influíram desfavoravelmente. E aí eu vou parar para contar uma historinha da Santa Margarida Maria. Santa Margarida Maria era foi a mulher, junto com São Cláudio de La Colombière, descobriram e desenvolveram uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então era uma mulher que tinha uma mística profundamente interessante. Né? E essa mulher, ela tinha um pessoal que achava, tinha umas freiras que eram mais práticas, assim, que achavam que ela lavava pouco o chão e ficava muito na capela, e tinha uma outra turma que achava que ela era uma santinha. E um dia, uma das pessoas que achava que ela era meio vagabunda na capela, virou superiora. E mais ela botava a outra para lavar, sei lá, lavar o chão com escova de dente, entendeu? Fazer umas maldades assim. Então ela então seguiu a vida dela, sofreu, né? Essa mulher que naquele tempo as pessoas se batiam e tal, né? E essa mulher então vai embora, essa superiora. Em geral, quando a moça vira superiora, ela é mandada para outro lugar para que não fique, para que fique mais tranquila, porque, por exemplo, se você é superior agora e depois um outro que é desafeta o seu vírus superior, você começa a ser perseguida e tal. Então, em geral, ela foi mandada embora, ela foi embora para outra casa e a Madre Margarida Maria ficou. E ela então diz, né, depois que esses santos morrem, vão se descobrindo os papéis que estavam lá guardados, né? E uma das coisas que apareceu foi uma carta da Margarida Maria para ela, dizendo: muito obrigado por cada punição, por cada sofrimento, por cada palmada, por cada coisa que você fez, que você me humilhou. Porque eu não saberia viver sem sofrer. Então,
é legal que você tenha consciência das pessoas que influíram favoravelmente e as que influíram desfavoravelmente, porque as duas nos empurram para frente, né? Quando nós não nos deixamos ser levados pelo ódio. As decisões capitais da minha vida, né? Quais foram os momentos de realmente de mudança da minha vida, né? E também tomar contato com as pessoas que fizeram danos. Quais dessas pessoas eu tive a oportunidade de perdoar? Não para elas, mas perdoar pelo menos para você mesmo, para você mesma. E depois, a quem eu fui agradecida. Quais são as pessoas que eu agradeci? Muito obrigado. Você foi uma pessoa que transformou a minha história. Né? Às vezes a pessoa precisa saber disso. É gostoso saber disso. Né? É, você foi delicada comigo. Você foi uma pessoa que me ajudou muito. Né? Um exemplo da vida, né? Minha mãe era uma pessoa que reclamava muito da vida e sempre estava muito dramática e tal. Aí teve um dia que uma tia dela falou assim: Beatriz, olha para sua cara, olha para sua vida, veja como você tem coisa. Presta atenção nos teus tios que morreram todos da febre espanhola. Ela teve que enterrar 4, 5 filhos, a outra tia, entendeu? E ela nunca reclamou de nada. Agora você fica aí, você com toda essa estrutura, tem um pai e uma mãe que te amam, estudou nas melhores escolas, agora fica reclamando. E isso transformou a vida da minha mãe de forma que ela não reclamou mais. Né? Então, descobrir as pessoas que ajudaram a gente, às vezes com uma frase, com um olhar, com uma palavra. Né? E quais são as feridas, quais são as limitações, quais são as coisas que me magoam profundamente. Né? Quais foram as dificuldades que eu passei que marcaram a minha vida. E também, por fim, ele vai falar: será que eu me assumo hoje do jeito que eu sou? Ou será que eu inventei o personagem que eu vivo? Né? Será que eu aceito as consequências das minhas ações passadas? É um processo. Né? O importante não se trata de um julgamento, nem de você ficar se cobrando muita coisa, mas é de você realmente tomar consciência de quem você é. Essa carta não precisa ser entregue para ninguém, ela é entregue para você mesmo, para você mesma. Né? Se quiser compartilhar, a gente compartilha, mas não é necessário, né? Porque isso é uma coisa íntima. Né? Depois ele vai falar sobre a vida hoje, sobre a vida nossa no dia de hoje. Né? Quem eu sou agora? Quais são os meus talentos, minhas capacidades? Quais são os meus êxitos, também os meus erros? Né? Quais são as minhas deficiências? Quais são os meus fracassos? Né? E conseguir entender cada um deles e localizar eles na vida de você. Precisa descrever todos? Não. Mas se quiser, pode, é o seu texto. Né? Tenta tomar consciência com a sua personalidade, o seu temperamento, com as coisas positivas. Né? Quais são os momentos que você é bom caráter ou que você foi mau caráter? Ou quais são as coisas que você não é bom caráter? Né? Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é um amigo meu, mas ele é mentiroso, ele sabe disso. Né? E a gente perdoa porque a gente gosta dele. Então, mas, por exemplo, muito difícil achar um chato que não sabe que é chato. O chato normalmente sabe que é chato. Né? Depois ele vai perguntar na letra B, né? Aceito-me como alguém capaz de amar e ser amado? Ou eu acho que eu não devo ser amado por ninguém, né? Porque eu sou, sei lá, sou fedido. Ou, né?
Será que a minha vida interessa para os outros, do ponto de vista positivo? Que achar gente que se interessa pelos nossos defeitos, a gente acha bastante, né? Você acha que o seu amor pode interessar outras pessoas? E aí ele pede uma coisa que é muito legal. Faz um lema para a sua vida. Né? O padre Roberto, um amigo meu, o lema dele é preciso que ele cresça e que eu desapareça. Teve uma época que o lema da minha esposa era acolher quem vier. Né? Então, trazer, né, nesse momento, qual é o lema? Qual é a frase que me faz lembrar quem eu sou? Sou uma pessoa que toma decisões rápido, sou uma pessoa que toma decisões demoradas, sou uma pessoa que tem muita dúvida sobre as decisões que eu tomo. Né? Eu gosto de me deixar levar mais pela razão, eu gosto de me deixar levar mais pelos sentimentos. Se eu sou exigente comigo mesmo, sou uma pessoa mais perfeccionista, né? Ou se eu sou uma pessoa que se deixa levar pelo momento, que entende que fiz o melhor que pude, né? Não no sentido de ser preguiçoso, porque isso é o que. Como é o nome dele? O francês lá. Chamava de má vontade, né? Má vontade é isso. Fiz toda a minha parte. Agora, se você não aproveitou, não é problema meu. Então, não é esse tipo de sentimento, né? Que importância dou às coisas que os outros dizem ou pensam de mim, né? Isso é uma coisa que a gente carrega a vida inteira, assim, é muito difícil ter uma pessoa. Eu tenho um filho que é um independente, para ele, se gostam dele, ótimo, se não gostam, melhor ainda. Mas ele trata bem as pessoas que gostam dele. E é meio indiferente as pessoas que não tratam bem, entendeu? Então, é legal que você saiba que você é desse jeito. Por exemplo, você é uma pessoa muito influenciada. As pessoas gostam de, sabe, essas pessoas que formam um timinho, né? Que vem assim, sabe? Você não acha que fulano de tal trabalha muito? Ah, você não acha que não sei o que lá? Você é uma pessoa que se deixa levar por isso, né? Ou você é uma pessoa que suporta bem a pressão dos outros sobre você? Ou você é uma pessoa que reage impulsivamente, sai logo xingando a galera? Não se mete na minha vida, isso é problema meu, não sei o que e tal. E aí ele pergunta uma outra coisa que é muito importante. Que ideia eu faço de Deus? Né? É o velhinho de barba branca? É o jovem guerreiro? É o bravo, poderoso, misericordioso? Que ideia você faz de Deus? E aí pode contar um pouco, não é para os outros, é contar para você. Como é que Deus entrou na sua vida? Né? É muito legal fazer isso com o pessoal que faz catequese de adulto, porque eles têm plena consciência. Às vezes, quando a gente entra na vida religiosa como menino e menina como bebê, a gente não tem muita consciência, né? Parece que é uma coisa desde sempre. Mas mesmo que você tenha entrado desde sempre, houve um momento que você fez um crisma, houve um momento em que você disse, não, eu sou católico, essa é a minha igreja, né? E aí vamos falar um pouco da vida futura também. Sabe aquela música do... Tem uma música Oswaldo Montenegro, que chama Lista, né? Caso eu continue a ser o mesmo, ser daqui a 10 anos, ou faz diferente, volta 10 anos atrás, pensa nas pessoas que eram suas amigas, quais ainda são hoje em dia? O que eu pretendo fazer daqui a 10 anos? Da minha vida, do meu momento, da minha profissão?
O que eu acho que durante o tempo, durante esses 10 anos, o que será que vai ter mudado? Será que eu já vou ter casado? Será que eu já vou ter filho? Será que eu já vou ter mudado de casa? Será que eu vou ter me tornado uma pessoa diferente? Né? E o que eu devo esperar de mim mesmo para esses exercícios? Né? E para a vida, né? O que eu espero de mim mesmo? E aí ele termina com essa frase que eu gosto muito, né? Quando alguém procura descobrir o que Deus quer e espera dele, numa situação concreta, convém, em primeiro lugar, deitar um olhar límpido sobre si mesmo, sem evasivas. Olhe simpaticamente para você mesmo, para você mesmo. Uma pessoa esclarecida vale o dobro, porque você não é enganado por qualquer um. Porque as pessoas manipulam a gente quando são capazes de perceber aquilo que a gente pensa de si mesmo e joga com a gente para fazer essas coisas. E quando vê, você está sendo manipulado. Se alguém se conhece bem, saberá comportar-se melhor em todas as situações e tornar-se verdadeiramente disponível para acolher a vontade de Deus. Deus, me desculpa, mas trabalhar com doente, vomitando, não é para mim. Por outro lado, você vê outras pessoas que lidam muito bem com a sujeira dos outros, né? E então, assim, não vai pedir, Deus não vai pedir uma coisa que não seja própria de você, porque se Ele te der os dons, é para Ele usar naquilo que Ele precisa, né? E aí, então, vai ajudar você depois no discernimento. Então, acho que é isso que eu queria falar para vocês um pouco. Façam a autobiografia com carinho, com atenção, com liberdade, né? E prestem atenção em vocês, em você, na sua família, na condição que é a sua, no dinheiro que é o seu, né? Presta atenção e aproveita, porque a vida é boa demais. Né? Aquele Benjamin de Israelis, que foi o primeiro-ministro da Rainha Vitória, dizia, né? Grande para ser pequena. Né? A vida é muito boa para ser pequena. A vida é muito breve para ser pequena. E a gente tem que pensar. O tempo que a gente tem aqui, do ponto de vista do infinito, que é o que a gente espera da vida, que é a vida eterna, a vida que a gente tem aqui é um sopro. É como ele fala na carta aos Hebreus. É uma passagem por uma. Como ele fala? Uma passagem por uma cortina. Né? Pense 80 anos e na eternidade. Um piscar de olhos. Então, façam autobiografia, terminem essa preparação com muita alegria, muito ânimo, generosidade, e eu espero que tenha ajudado alguma coisa. Pai. Só um pouquinho, Frederico. Não, mas é que eu tô no pilar. Tá?